Ele é conhecido por ser um grande vigilante da qualidade dos serviços públicos e também um grande defensor dos direitos da comunidade e dos servidores municipais. Djalma Araújo é nosso convidado de hoje do programa Conheça Seu Vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, estou à sua disposição. A retroatividade, que é o pagamento da database dos servidores do município, retroativo a maio de 2014, acaba de ser derrubado, mas tem aí um novo projeto e, novamente, a reivindicação principal dos servidores não é contemplada nesse novo projeto do prefeito. Qual que é a sua posição em relação a essa discussão da database? A primeira posição nossa foi defender os direitos dos funcionários públicos. Retroatividade, universalização, não se trata de aumento, a database é apenas uma adequação à legislação federal, é um direito dos servidores. E, infelizmente, esse direito, a Câmara Municipal de Goiânia, subserviente ao passo, derrubou hoje o meu relatório que assegurava, repetindo os direitos dos servidores municipais. O prefeito manda outro projeto para a Câmara, isso para a database 2015. Nós queremos pegar as emendas que estavam no projeto velho, no projeto anterior, que foi derrubado hoje, e possivelmente encaminhá-las, essas emendas, para o novo projeto, garantindo a retroatividade, a universalização dessas reivindicações que está na Constituição Federal. Agora, outro aspecto é que nós tínhamos quase 16 votos, de repente, os vereadores mudaram de opinião com a conversa com o ex-prefeito de Goiânia, o senhor Agenor Mariano, ou seja, mudar de opinião, recebendo algumas benesses do passo municipal. O senhor acredita que a solução possível para se pagar esse direito retroativamente, como determina a Constituição, seria pelo menos o parcelamento desses valores que ficaram para trás? Nós somos contra o parcelamento, porque existe recurso para isso, e o recurso estava definido no orçamento de 2014. São recursos que já estavam definidos. Faltou da Prefeitura de Goiânia planejamento. Aliás, o que acontece hoje da Prefeitura de Goiânia, praticamente tudo é errado, porque as obras são superfaturadas. Nós temos aí 30 milhões para a iluminação pública, terceirizando a iluminação pública, sendo que a Comorg ou a CEMOB é capaz de realizar esses mesmos serviços. São muitos dinheiros que são gastos, não só da Prefeitura, tudo no serviço público é superfaturado. Você compra no mercado por 3, no serviço público paga 9. Isso é uma corrupção institucionalizada já na República Brasileira. Infelizmente, é isso que acontece em Goiânia. Falta de competência do prefeito Paulo Garcia? Sim. Falta de planejamento? Sim. Mas também nós temos as obras superfaturadas. Um outro assunto de interesse do servidor é a reforma administrativa, que é um outro projeto que chega à Câmara, enviado pelo Executivo, e que prevê mudanças na estrutura, um enxugamento da máquina pública, sob a alegação de um ajuste de contas e também de maior eficiência dos serviços públicos. A sua posição em relação a esse assunto, qual é? Olha, a nossa posição, nós já entendemos que devia ter acontecido isso há muito tempo, alertamos praticamente há um ano atrás, que a reforma apresentada pelo prefeito Paulo Garcia, ela não era suficiente para conter alguns gastos. Então, nós vamos, a princípio, apoiar a reforma, mas ela precisa ser adequada aos interesses dos servidores públicos. Nós vamos dialogar com os servidores públicos. Um outro aspecto é que essa reforma ainda deixa muitas gorduras. Na Comurg, como a população sabe, existe gente que ganha 50 mil reais, 40, 60 mil reais mensais, o salário da Comurg. Existe ainda a chamada assessorias especiais, que continua tendo na estrutura da Prefeitura de Goiânia, assessoria, secretaria extraordinária. Dou um exemplo para você. Secretaria para Assuntos Ambientais, existe a AMA. Secretaria para Assuntos Jurídicos, existe a Procuradoria Jurídica. Então, esses cargos são cargos que, naturalmente, servirão para barganha da aprovação da reforma. O prefeito ele precisa entender da necessidade de algumas conquistas que já existem, e ele não pode mexer em conquistas dos servidores públicos municipais. Ele está acabando, por exemplo, com duas secretarias importantes,
Habitação e fiscalização. Fiscalização tem praticamente custo zero para a prefeitura. E habitação é as chamadas 40 mil casas que o prefeito de Goiânia prometeu durante a sua campanha. Não fez nem 4 mil casas. E o CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, prometeu, não conseguiu fazer. Acabando com a Secretaria de Habitação, ele acaba também com os sonhos das pessoas. Um outro assunto relevante diz respeito a uma crítica muito grande que os servidores fazem dentro desse conceito da reforma, que é a suspensão de algumas gratificações e o fim da incorporação também de gratificações após 5 anos de recebimento. Qual que é a sua posição em relação a esses dois pontos? Existem algumas gratificações na prefeitura exageradas. Nós precisamos criar parâmetros para a incorporação e não acabar com a incorporação. Esse é um grande equívoco. Nós precisamos criar valores, por exemplo. Tem gente na prefeitura, a minoria, não chega a 5%, incorpora 8, 9, 10, 12 mil reais. Ou seja, precisa ser amigo do rei para fazer esse tipo de incorporação. Que 90% dos servidores públicos incorporam 700, 300, 400, 500 reais, e isso nós não podemos abrir mão. E são direitos, e nós vamos bater firme para que prevaleça um teto de incorporação, não acabar com a incorporação. Uma grande crítica que você fez, e também ela é geral entre os usuários do transporte coletivo, foi esse aumento claro, bem superior à inflação, de 16%, também muito repentino no preço da tarifa. O senhor chegou a fazer uma audiência pública e nessa audiência o senhor propôs a criação de uma comissão de investigação para verificar as condições desse contrato do transporte coletivo. O que, de fato, o senhor pretende investigar e em que pé que está esse processo de criação da SEI? Olha, antes de responder a pergunta tua, eu vou dizer o seguinte, fazer aqui uma cronologia. Em 69 acontece em Goiânia a primeira licitação do transporte público. Algumas empresas ganham. 2007, 30 e poucos anos depois, acontece a segunda licitação. As mesmas empresas ganham. 42 empresas desistiram de adquirir o edital de licitação e não participaram, porque já era carta marcada. Carta marcada para atender as mesmas empresas, os mesmos donos. Aí o que acontece? Essa licitação é feita durante a gestão de Iris Rezende Machado. Aquele que prometeu resolver as mazelas do transporte coletivo em 6 meses, já passaram 6 anos. Ele nem está na prefeitura mais. Então, aí acontece vários aumentos da tarifa, e a última aumento da tarifa de 20 centavos estava incluído inclusive impostos, que ao longo dos anos já tinha terminado, CPMF, por exemplo. Então eles incorporam uma série de impostos, não são gastos, manutenção com gasolina, nada disso. E a CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Goiânia, ela é uma espécie de escritório de luxo do CETRANSP. Existe denúncia que foi apresentada no Ministério Público, o Ministério Público praticamente é omisso nessa questão do transporte coletivo, praticamente não, é omisso, de que o edital da licitação foi realizado entre 2 mãos, foi bilateral, ou seja, o edital da licitação foi realizado pelos empresários e o CETRANSP. O CETRANSP é um absurdo. E essa denúncia caiu no Ministério Público no ano de 2013 para o promotor Humberto Machado. E com o tempo, né, a gente chegamos à conclusão, não, ficamos sabendo que foram arquivados a denúncia. A denúncia foi feita por quem? Por o senhor Júlio César, que era ex-assessor do CETRANSP, esteve no Ministério Público fazendo essas irregularidades todas. Respondendo a sua pergunta, nós vamos apresentar uma comissão especial de inquérito para investigar valor da tarifa, 3,30, altíssimo transporte, péssima qualidade. Investigar o contrato, porque contrato é contratante e contratado. Os dois têm o dever de cumprir com o contrato. Qual o dever do contrato em relação às empresas? As empresas têm que transferir para o cidadão um transporte de qualidade. O que acontece hoje? Transporte de péssima qualidade. Se o prefeito Paulo Garcia tivesse a coragem, mas ele não tem, ele é subserviente aos empresários, ele já tinha rompido esse contrato há muito tempo, porque o contrato
serve apenas para garantir os interesses do empresário. A segunda é a qualidade do transporte, nós precisamos investigar. A terceira é a planilha, como que é elaborada a planilha do transporte coletivo de Goiânia? Praticamente ninguém sabe, que é escondida, feita às escondidas. Então, essa é a capacidade de enfrentar esse pessoal. Porque se fala em mudança de transporte coletivo. As candidaturas postas para 2016 são candidaturas que vão dar continuidade ao esquema do transporte coletivo montado no município de Goiânia. Infelizmente, é a verdade. Falando agora de um outro assunto a respeito de investigação, que também foi liderado pelo senhor, foi em relação à máfia dos combustíveis, uma investigação sobre a venda dos combustíveis aqui em Goiânia. Qual que foi o resultado desse trabalho que durou tanto tempo, ouviu tantas pessoas? Claro. É um trabalho muito importante. Nós chegamos a uma conclusão, praticamente um ano investigando a gasolina adulterada, uma parceria com o PROCON, com a Delegacia do Consumidor que esteve presente. Nós conseguimos chegar à conclusão: existe em Goiânia uma máfia comandada pelo Sindiposto, que adultera combustível, que viola nas bombas, a violação das bombas, se abastece 20 litros e leva 15 litros para casa. Provamos isso, provamos os cartéis, investigando milhares de notas fiscais. Fizemos trabalho em loco, gente foi preso, caiu no Ministério Público. O que é que aconteceu? O Ministério Público arquivou todo o nosso trabalho. O ex-procurador de Justiça, que eu não me lembro agora o nome, arquivou o nosso trabalho. Lamentavelmente, a máfia do combustível, ela tem ramificações em vários poderes. É impossível você ganhar uma. Mas isso já aconteceu, por exemplo, no Maranhão, São Luís, cidade de São Luís, em outras capitais. Eles foram investigados com rigor. Mas em Goiânia, no estado de Goiás, infelizmente, as nossas autoridades são todas subservientes à máfia do combustível. A gente não ganha uma. Ficamos lutando, apresentamos investigação no DECOM, PROCON, Ministério Público, e fica naquela onda de dar resposta, que nem resposta dá para você. Infelizmente, para resolver isso, era necessário uma frente de ações. PROCON, DECOM, MP, Câmara Municipal de Goiânia, e, na verdade, os órgãos nem sequer trabalham em conjunto. Infelizmente, é muito difícil combater essa máfia. A gente não pode desistir, né? Não pode desistir. A luta tem que continuar, não podemos desistir. Falando ainda sobre direitos do consumidor, o senhor preside a comissão aqui na Câmara que atua nessa área. Quais são os trabalhos que vocês vêm realizando? Nós estamos realizando agora na Praça do Bandeirante, colhendo assinatura contra o aumento abusivo, nefasto, da tarifa do transporte coletivo. Ontem colhemos 1.000 assinaturas. Nós temos também uma luta aí contra essas operadoras de telefonia, que é um absurdo. Nós já fizemos vários planejamentos também em outras ações, são os contratos de prestadoras de serviços em todos os seus aspectos. A Saneago, por exemplo. Saneago. Nós temos aí também os planos de saúde, que nós precisamos investigar. As operadoras, que são as maiores, a reclamação maior do consumidor. Então, o trabalho é muito grande. A gente precisaria ter mais estrutura, as comissões na Câmara, ter assessoria jurídica, e nós queremos estabelecendo parceria com o PROCON, porque é necessária a unificação para defender o cidadão. Que a maioria das pessoas, às vezes, não sabe do seu direito, isso é a grande realidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais informações sobre os projetos de Djalma Araújo. De longe ele se destaca. Em uma das avenidas mais tradicionais de Goiânia está a Torre do Relógio. As obras começaram em 1940. 2 anos depois, a torre foi inaugurada no canteiro central da Avenida Goiás, perto da Praça Cívica. Em 98, passou por uma restauração. A Torre do Relógio é patrimônio Art Deco de Goiânia.
povo, um sonho que foi de Pedro, em realidade feito Goiânia. De Baco tu tens um pouco, de beleza um oceano-mar que sempre me afoga e afaga de menina. Um passado recente de luar em serestas, de amores em paixão, lágrimas, de canções, poesias e liberdade, do que só a saudade nos resta. Goiás, avenidas, praças, cívicas, Anhangueras, Tocantins, Araguaias, que de civismos quimeras. Goiânia, menina adulta, era mãe de futuro antecipado em chaminés apitando picumãs, em altos, em escapamentos carbonizados e homens de alma e bolsos vazios. Foram suas noites, Goiânia, de fadas, de príncipes, poesias, piadas, sacis, caiporas, em desencantos sentidos na crueldade das horas. Homens e primaveras alimentam seus dias no diafragma das eras amargas, armadas, guardas e horas guardam avenidas e praças onde adolescentes moram. Sonho, pesadelo, dúbio estado em duelos tem estado Goiânia e abriu-te o Césio uma ferida em 137 chagas vivas, vorazes, senilidade precoce. A gente volta com o nosso bate-papo com o Djalma Araújo. Djalma, a gente fala agora também de um projeto que foi de sua iniciativa e que hoje já se tornou lei e que causou aí uma grande mudança no serviço público, que é aquele que cria a ficha limpa no serviço público. O senhor pode explicar um pouco sobre esse trabalho? Esse projeto, para mim, foi um dos maiores, aliás, foi um dos maiores projeto, né, projeto talvez mais importante da nossa legislatura, ou seja, a lei da ficha limpa. Nenhum funcionário, seja concursado, comissionado, pode entrar hoje na Prefeitura de Goiânia se não tiver uma vida ilibada, né? Se ele não provar com documentos lá no fórum, trazer as suas negativa de crimes contra o município, inclusive crimes ambientais, crime contra a mulher, ele não consegue chegar à gestão. Muitos ficha limpa ficaram fora da administração, dessa atual administração, com esse projeto. O projeto é importantíssimo. E olha que foi necessário 24 votos. Isso foi aprovado da gestão do ex-presidente dessa casa, Irã Saraiva. Quero, inclusive, agradecer ele, que a participação dele foi fundamental. É lei no município de Goiânia, um projeto muito importante, um projeto que versa sobre probidade administrativa. Quem é impróbio não assume nada no serviço público de Goiânia. São sementes que se nascem, né? E semente que precisa crescer a nível de Brasil. Nasce uma sementinha aqui, nós vamos plantando lá e, quem sabe, teremos uma grande floresta. Quer dizer, tanto no ato da posse quanto para receber ali qualquer gratificação, o servidor ele precisa apresentar as certidões negativas, né, Djalma? Se não apresentar a certidão negativa, nem posse ele toma. Por exemplo, se ele espancou a esposa, um exemplo aqui. Se ele derrubou árvores, enfim, cometeu um crime ambiental, ele não toma posse, que não é somente a questão de improbidade administrativa, que ele cometeu um delito, não é essa a questão da lei. Ela é mais ampla. Nós conseguimos ampliar isso. O sujeito que comete um crime ambiental, como que ele pode estar no serviço público? O sujeito que espanca a esposa, como que ele está no serviço público? Então nós ampliamos a lei da ficha limpa, a lei nacional da ficha limpa. Em Goiânia está valendo, infelizmente.
Falando sobre um outro assunto, a Comissão de Constituição e Justiça, nessa legislatura, ela é majoritariamente formada por integrantes da oposição, inclusive com seu nome, né? Claro, claro. O que isso modifica no trabalho da CCJ, que é, por assim dizer, a comissão mais importante da casa, porque ela verifica a legalidade dos projetos? Olha, muda no comportamento de agilidade dos projetos, muda no aspecto de fiscalização, é presidida pelo excelente vereador Elias Vaz, muda não só na fiscalização, na constitucionalidade do projeto. Nós chegamos na comissão com 300 projetos andando por ali e nós conseguimos já dar parecer em mais de 100 e tantos. E a maioria dos projetos são inúteis, são projetos... Já existe, às vezes, o programa na prefeitura, e são projetos que o vereador não pode legislar sobre matéria financeira, são projetos descabidos de interesse público. Então, a maioria dos projetos nós estamos arquivando, porque não tem interesse nenhum do cidadão, tem projeto aí que não faz referência à coletividade, são projetos inúteis. Então, nós estamos arquivando esses projetos inúteis. A Câmara precisa aprovar projeto de interesse da coletividade. Aí você aprova um projeto aqui, ele vai ser sancionado pelo prefeito, mas ele precisa, posterior, ser regulamentado pelo prefeito. Precisa prever, inclusive, multa, como foi assim o projeto do Serol, aquela linha do Serol que mata pessoas que nós aprovamos na Câmara Municipal de Goiânia. Está funcionando? Precariamente na Prefeitura de Goiânia. Porque não existe vontade do prefeito que um projeto de um vereador possa funcionar bem na cidade. Enfim, o Executivo tem esse aspecto leviano. Um outro assunto que eu sei que é bastante do seu interesse é a cultura. Claro. O senhor vem aí já há algum tempo desenvolvendo documentários. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse trabalho? Eu sou estudioso da obra do Glauber Rocha, do cineasta Glauber Rocha, baiano. Eu sou nordestino, eu sou lá do bagaço da cana do engenho mesmo, quando dizia o Belchior, em galos, noites e quintais, quando não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Então, eu sou um estudioso da obra dele, né, do grande cineasta, do criador do cinema do Cinema Novo, Glauber Rocha. 150 quilômetros a distância da casa dele, lá pelas Bainhas do Sertão, pelas Caatingas. E também de Olomar Figueira de Melo, que estuda essa obra. Já estudei a obra do João Bosco, do Aldir Blanc, enfim. E da grande cantora brasileira, Elis Regina, gaúchinha lá de Porto Alegre mesmo. Então, eu estudando essas obras, analisando o comportamento musical, na literatura, Guimarães Rosa, analisando a cultura popular, que infelizmente hoje no Brasil praticamente ela não existe, né? E fiz um documentário, tem vários roteiros escritos, um documentário santo, que retrata o sentimento, né, do povo do sertão, da Bahia, por lá das Caatingas, das veredas. E também espero já lançar um livro chamado Provocação. Estou construindo a possibilidade de um romance chamado Bordel Brasileiro, mas são dramas da vida cotidiana, misturado um pouco com humor. Eu acho que na vida tudo tem que ter humor, brincando um pouco, assim, eu gostava muito do trabalho, gosto, né, do trabalho do Ariano Suassuna, em O Ato Compadecido, onde ele chama todo mundo, critica a igreja, critica o poder, critica o sistema. Todas essas instituições precisam ser criticadas, tem coisas boas, coisas ruins. Então, é um pouco da gente mostrar para as pessoas que a arte, a vida, ela não basta sem a arte, né? Precisa ter arte, precisa ter cultura. Eu acredito que o mundo só muda com muita cultura, com educação de qualidade, não é economia, não é nada, mas é um homem culto, né? Um homem culto, as futuras gerações com muita cultura. Nós precisamos levar... A Bossa Nova ela existiu durante 40 anos, né? E hoje a Bossa Nova praticamente completou mais de 40 anos, nasceu com o baiano da cidade, me esqueça aqui o nome da cidade, João Gilberto,
uma cidade baiana, perto ali da divisa ali. João Gilberto, o criador da Bossa Nova, que fez um trabalho espetacular. Nós tivemos vários movimentos musicais, mas eu reitero apenas a Bossa Nova. E o Mangue Beat, do Chico Sá, Estação Zumbi. Nós precisávamos espalhar cinema. Cinema é uma coisa muito elitizada, né? É a classe média que vai no cinema, porque os trabalhadores não têm. Era necessário a gente levar o cinema para as ruas, levar o cinema para as esquinas, para os bairros, criar espetáculo para as pessoas. Falta isso na cidade de Goiânia e falta isso no Brasil. Porque o orçamento do Ministério da Cultura é 1%. 1%. Era 0,5%. Com o Gil foi para 1%. 1%. Nós precisaríamos de 5% do orçamento para desenvolver os chamados pontos culturais, cultura para todos, influenciar a juventude. Nós temos o quê? Funk. Funk é cultura? Funk não é nada disso. A cultura é a expressão do povo, né? A expressão do povo. Então você, como dizia o Ariano, né? Cultura é festa, cultura não é mercantilismo, não. Nós temos uma cultura totalmente mercantil. Nós temos a Globo com esses programas que não servem para nada, né? Que despolitiza as pessoas, que massacra as pessoas do ponto de vista da criação. Nós temos que rever isso, porque o Brasil é muito rico culturalmente, é muito rico, um país muito rico culturalmente. E nós temos pouca gente hoje, a música popular brasileira praticamente ela morreu. Se deu lugar aos pagodeiros, se deu lugar aos sertanejos, nada contra quem gosta disso, né? Nada contra, mas a música é poesia, né? Poesia. São poucas pessoas que dão conta de interpretar a música no Brasil. Você tem o quê? Você tem Milton Nascimento e você tinha a menina lá, a Elis Regina. Os demais cantam, né? As demais pessoas cantam. Então a obra cultural é muito importante. E só através da cultura que o homem pode se emancipar da miséria. O homem pode emancipar da miséria. Nós temos o teatro, nós tínhamos o que é Augusto Boal, ele não está já mais entre nós. O cinema precisa. O cinema nacional é uma grande porcaria. Produzido pela Globo, não consegue vivenciar o cotidiano das pessoas que estão no sertão, não consegue vivenciar o comportamento da sociedade, é mais para o mercado. Você não pode ter um cinema só para o mercado. Você tem que ter um cinema para o povo. Em Goiânia, o que o senhor acredita que falte para incentivar a cultura popular? É dinheiro? Dinheiro, falta dinheiro e vontade política e compreensão de que é a cultura popular. A Secretaria de Cultura não tem essa compreensão, porque falta recurso. As pessoas não estão com disposição, por exemplo. Eu tenho um projeto chama Circo Cultural, dividir a cidade em várias regiões, você levar cinema, teatro, você pode levar música popular. Nós temos muita gente no anonimato. Goiás tem muita gente que produz música popular. Nós temos aqui o Chico Afro, que interpreta de forma genial, visceral, a obra do Elomar Figueira de Melo, cantador nordestino, lá das bandas do Rio Gavião, ali em Vitória da Conquista, música erudita e popular. Então é preciso valorizar a música do Estado, as rádios precisariam trocar mais música regional. Mas tem muita gente produzindo música regional, mas no anonimato, que é praticamente impossível você chegar numa rádio, tem que chamar do jabaculê, você tem que pagar para cantar. Isso é um absurdo. Nós precisamos levar a música para os bares. Hoje é uma dificuldade enorme do Laércio Correntina cantar, dos meninos todos cantar nos bairros de Goiânia, porque a secretaria impede. Nós temos 60 decibéis, que é só voz e violão, relembrando aí. Juazeiro, a cidade do João Gilberto. João Gilberto, a cidade de Juazeiro, com 83 anos hoje. Então, é necessário a gente levar a cultura para o povo, que precisa de cultura. O povo está faminto por cultura popular, música popular. Ninguém fala da música erudita, né? Diz que ninguém gosta de música erudita. Leve a orquestra para o bar, se não junta 300, 400, 500 mil pessoas. Já fiz, durante essa gestão, 2 anos, a orquestra de Goiânia sequer foi num bairro. Está entendendo?
E os músicos não são valorizados. É preciso valorizar a cultura daqueles que fazem cultura para o povo. Tá? Então, a Secretaria de Cultura, com a Lei de Incentivo à Cultura, que foi uma iniciativa minha e do ex-vereador Fábio Tocaça, é muito pouco ainda para você trabalhar o audiovisual, para você trabalhar as peças teatrais, para você trabalhar os curta-metragens, para você trabalhar a música regional, trabalhar outras possibilidades de cultura popular. É preciso levar isso para o povo. Repito aqui, o cinema é para a classe média. E sobra para o povo a televisão, que é um poder de manipulação. Televisão é um poder de manipulação das massas, da cabeça das pessoas. Você tem os programas Big Brother, você tem programa que manipula, Faustão, você tem Gugu, você tem esse lixo que a televisão brasileira produz, massacra o cidadão e, inclusive, leva o cidadão a ficar burro, mais burro. Essa é a grande verdade. Voltando a falar sobre a sua trajetória política, uma característica dela também é que o senhor busca se qualificar para legislar melhor, que é uma das funções primordiais do trabalho do vereador. Que tipo de qualificação é essa que você vem buscando? Eu estou terminando um curso de Direito, né? Praticamente termino, mas já devia ter feito isso há muito tempo, mas a política toma tempo demais. Eu acho que todo vereador precisa se qualificar, conhecer a cidade, conhecer a legislação, conhecer o comportamento, estudar mais. Não é só estudar política, você tem que estudar filosofia, você tem que estudar Jacques Rousseau, você tem que estudar João Cabral de Melo Neto, você tem que estudar Aristóteles, você tem que estudar Fausto, você tem que estudar os grandes filósofos que estão aí, dão lições a cada momento. Você tem que estudar Marx, se você não concorda, isso é uma outra história. Você tem que estudar Lenin, para a gente compreender o estado que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos compreender o estado, não é para ser sabidão, como diz lá no sertão, não, mas para você se inteirar desse estado que massacra as pessoas a cada dia. Uma minoria com mais e a grande maioria com praticamente nada, né? Uns com tanto, outros tantos com alguns e a maioria sem nenhum. Essa é a grande verdade, essa é a grande verdade. Então a gente precisamos nos qualificar. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Aí o tempo foi passando e o tempo não para na curva, não espera ninguém. Eu fiquei aí parado na curva, né? Talvez na esquina da curva, para lá ou para cá, não se sabe, talvez para frente do rio, para trás do rio, ou então no meio da ponte. E aqui, possivelmente, está quase nascendo uma poesia, né? Então, nós precisamos nos qualificar, o vereador precisa qualificar, o agente público precisa qualificar, o servidor público precisa qualificar. Mas ninguém lê, as pessoas não querem ler, ninguém lê, enfim. É preciso ler muito, nós temos muita gente. A literatura nacional é riquíssima, ninguém lê Jorge Amado, ninguém lê aqui os poetas, os autores brasileiros. Eu acho que um dos melhores foi o Guimarães Rosa. Ele deixou uma marca muito grande com a obra Grande Sertão Vereda. Mas nós temos Euclides da Cunha, nós temos Clarice Lispector, nós temos Lígia Fagundes Telles, nós temos uma obra imensa, né? O poeta Marcos Caiado, que está lá no Rio de Janeiro. Nós temos muita gente que produziu grandes obras literárias, sequer conhecidas nas escolas. Nós precisamos levar isso para as escolas também. Djalma, a gente caminha para o encerramento da nossa entrevista e deixa aí os minutos finais para as suas considerações. A TV Câmara agradece a sua presença. Primeiro, colocar à disposição e dizer às pessoas que acompanhem o mandato do seu vereador, né? Aquele que você elegeu nas urnas, para você analisar se ele está votando a favor do povo ou não. Porque o brasileiro ele tem memória muito curta, isso é verdade. Hoje o político a nível nacional está acontecendo uma grande tragédia na nação brasileira, né? A cada dia que passa, mais um ato de corrupção e a impunidade é muito grande e o sistema a cada dia mais em decadência, né? Em decadência, as roubalheiras da Petrobras. O cidadão precisa acompanhar.
o comportamento das pessoas, de que jeito vota o deputado, de que comportamento do deputado nas redes sociais, no Twitter, acompanhar essa modernidade e, através disso, né, nas eleições, tentar votar um pouco mais equilibrado. Você percebe que o Congresso Nacional, quase 80% do Congresso Nacional, são defensores do poder econômico. São eleitos também com dinheiro do poder econômico e poucos defensores dos interesses do povo. Há um desequilíbrio muito grande, né, no Congresso Nacional. E hoje o Brasil precisaria ser passado a limpo. Precisaria ser passado a limpo. Infelizmente, eu acho muito difícil. Talvez para as futuras gerações, a gente vai construir uma nação melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Esse é meu sentimento. Talvez nem eu e você estarão mais aqui, mas vamos plantando as nossas plantinhas, quem sabe transformem numa grande floresta amazônica, desde que eles não derrubem, né? Como dizia o poeta, né? O eucalipto virou tamborete de bar. Djalma Araújo, muito obrigado pela sua presença. Nós também agradecemos a sua companhia e até uma próxima edição do programa Conheça Seu Vereador.